começando o programa Nossa Gente. O entrevistado hoje é o João Serafim, empresário do ramo da panificação na cidade de Blumenau, já há quase 30 anos. Vai nos falar um pouquinho sobre o seu trabalho e a sua vida também. Primeiro, muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui do programa, João. Obrigado também por ter escolhido, né, para conversar com vocês. Eu dizia que são quase 30 anos? Da panificadora, sim. Eu abri em 88. Mas o senhor está em Blumenau há mais tempo? Há mais tempo. Eu tive restaurantes, trabalhei como chefe de cozinha em diversas casas. O senhor é natural de onde? De Rio do Sul. Ali no Alto Vale. Isso. Cidade interessante também. Aliás, toda aquela região aqui. Rio do Sul é um macro, né? Um polo regional. Um polo, né? Tudo caía ali, né? Depois foram emancipando, Pouso Redondo, outras cidades foram tendo vida própria, mas Rio do Sul ainda continua sendo o centro. Ô João, que lembrança o senhor tem dos tempos de menino, escola, como é que era? Olha, eu tinha uma família bem pobre, então tinha que trabalhar desde cedo. E esse trabalho veio onde eu me despertou pela culinária, porque eu sou o irmão mais velho de uma família de 7, e o mais velho era aquele que ajudava a mãe na casa, no cuidado dos irmãos, na alimentação. E eu sempre fui muito de gostar de vender. Eu sempre fui exímio vendedor. Então eu saía vender, era pastel, era orelhinha de gato, era cestinha de Páscoa, enfim, o que nós tínhamos na época que conseguia fazer, eu conseguia vender. Podemos dizer que o senhor nasceu com esse tino comercial? Não sei se por necessidade ou tino propriamente dito, mas aproveitei bem. E a família trabalhava com o quê? O pai, por exemplo? O meu pai, ele era poceiro, na época se falava poceiro. O que era? Ele fazia esses poços artesanais que tinham um molinete para puxar água. Para colocar o balde. Esse, o balde, aquilo que se vê hoje nas figuras, né? Então ele fazia esse tipo de trabalho. E como aonde saía uma casa, ele estava lá para fazer o poço, porque necessitava de água, não tinha água tratada na época, e a gente tinha que ir lá levar o lanche para ele, o almoço. Então com isso a gente estava muito fora, na estrada, na rua, e onde conhecia a cidade por inteiro. E eram poços de 4 até 7 metros, quando não era mais, né? De 3 metros, 3 e pouco de largura, tem lá em Rio do Sul ainda, no Dom Bosco e outros que foram feitos por ele. E de profundidade até 21, 20 metros, 18 metros. Ele era aquele que pegava na vara de pessegueiro. Assim, aquela fusquilhinha que ia lá e dizia, aqui dá com 8 metros, aqui dá com 15 metros, aqui vai pegar pedra. Ele era bom naquilo que fazia. Eu cheguei a fazer poço também. É o que a gente chama de saber popular, né? É o saber popular, Aquela coisa que a gente herda de vô pro filho, filho pro neto, e assim vai, né? Sim. Passa de geração para geração. E não falhava, né? Como assim? Não, era difícil para falhar. A não ser quando pegava pedra, que dava assim um tiro de dinamite, e às vezes rachava pedra, e com aquilo a água fugia, o veio fugia. Aí a vertente pegava um desvio, né? Mas era muito, muito difícil acontecer isso. Pois é, hoje isso não é mais comum, né? Não. Nem pode, por conta da legislação, né? Então, o senhor dizia que também chegou a experimentar esse tipo de atividade? Cheguei a fazer. Quando em 68 eu estava noivo, queria casar e eles pô, tem que arrumar dinheiro. Daí peguei, contratei lá e fui fazer uns postos lá para gente. E era o quê? Na picareta? Como é que era? Na pá e picareta. Poxa, imagino. A terra, o barro era tirado com o balde também? Como é que era? Até 1 metro, 1,5 metro era jogado com a pá para fora, depois era tirado. E ali, o problema é quando começava a vir água ou desbarrancar, e a gente tinha que ir colocando tijolo, e tirando, e fazendo. Era bastante trabalhoso e perigoso. E o senhor chegou, João, a aprender a qualidade da água? Tipo, bom, abrimos aqui, verteu água, essa de boa qualidade, não é? Não, é assim. A água, a boa é aquela que corre o veio em cima de uma laje, né? E às vezes nós cavávamos um poço e dava água salobra que não tinha como usar
não era boa. Tinha sal além Correu o do risco normal. disso. Mas a boa é aquela que está lá embaixo. E quando nós pegamos cascalho, outro tipo de material, que tinha que fazer um filtro. A gente colocava carvão, colocava pedra, brita quebrada, Então ela já já fazia um filtrado filtro lá para depois. ela surgir depois dali para cima, ela vinha limpa. Olha que interessante. Né? É sabedoria. Na época era assim, né? Que se aprendia as coisas. Hoje compra-se tudo pronto, né? É. Bem, então o senhor saiu de lá do Alto Vale e veio para Blumenau nos anos 60, que o senhor disse. 70. 70. Eu desde cedo, como eu trabalhei com comida, em restaurante, aprendi. E deu que uma ocasião eu vim para Blumenau em 70. Mas Aí- antes, só um parênteses, antes o senhor chegou a trabalhar lá, além de vender coxinha, pastel, o senhor chegou a ter essa atividade em restaurante lá sim, mesmo? sim. Cada restaurante, bar que abria, eles iam lá chamar o Joãozinho. Porque eu era metido e eu sabia fazer. Então, quando eles diziam, olha, quer um carinha bom, vai chamar o João lá. Então eu ia, trabalhei em todos os bares que abriam, restaurante, eu sempre era chamado. E na última que eu tive, era meu lá o restaurante. E por problemas lá financeiros, que não consegui, não me senti bem, não deu certo, porque eu sabia fazer, não administrar. É, tem isso, né? E eu vim embora, larguei tudo lá e vim para Blumenau. Porque tem dessas coisas, o cara sabe conduzir, fazer, tudo perfeito, mas na hora de mexer com a questão administrativa, que Eu comento isso hoje, às vezes os funcionários dizem pra gente, se fosse meu aqui seria diferente, vocês não sabem levar, vocês não sabem fazer. Bota na mão deles, eles não são felizes, não vão ter êxito. Por quê? Um bom padeiro é um bom padeiro, fazendo pão. Se ele for para administração, ele não sabe. Então, é duas falhas. Ele não vai saber administrar e o cara que vai fazer o pão não sabe fazer tão bem quanto ele. Ou no restaurante, ou outros comércios também são assim. Então, é muito fácil comentar, criticar, né? Mas na prática é diferente. Pois é, o senhor fala no padeiro, no manuseio com a massa do pão, tem a quantidade certa do fermento, o tempo que precisa o pão ser amassado e descansar, o tempo de cozimento, tudo isso. Né? Tudo. Se errar um detalhezinho já estraga a fornada. Você pode estragar até no tirar do forno. Não sei que eu sou daquele tempo que a gente ajudava a mãe a fazer. E Deus o livre se abrisse um forno, né? Antes do tempo, porque abatia, porque isso, aquilo. E assim é ainda hoje, tem que ter um cuidado no fazer do começo ao fim. Eu tenho uma história, quando eu abri a padaria, veio um padeiro muito bom, lá de Araranguá. E o auxiliar dele estava tirando estava colocando um pão no forno. Ele olhou e disse, não, aguenta mais 5 minutos. E o outro questionou, mas por que 5 minutos? Que diferença vai fazer? Vai fazer a diferença sim, deixa 5 minutos mais que eu quero ele no ponto certo. São coisas que a gente guarda para a vida. Então, as coisas têm que ser colhidas quando está maduro. Sabe o que é? Não pode ser diferente. Nem antes nem depois. Nem antes nem depois. Para ter um bom desempenho, para que a coisa seja bem feita. Quando o senhor veio aqui, lá em 1970, aqui que eu digo a sua chegada em Blumenau, o senhor já veio como, digamos, proprietário, dono do estabelecimento, abriu uma casa ou foi trabalhar de empregado para começar? Não, eu tenho uma história assim. Eu vim trabalhar no Carlos Gomes, esse seu Bianchi, que era na época vivo, ele é hoje ainda, que ele era econômico, ele era meu conhecido já de Rio Sul. E eu tive restaurante lá e ele saía daqui com o filho para ir às vezes comer lá, que eu fazia um arram muito bem feito, outros. E ele disse, olha, se eu quero que uma coisa bem feita, eu venho aqui. Então ele saía daqui para ir a Rio do Sul. Quando eu vim para cá, eu fui conversar com ele e ele me deu emprego. Olha só. Aí estava trabalhando uns 2 meses com ele, aconteceu um acidente com o filho meu, que se queimou com água quente e tal. Eu tive que, na correria de procurar atender o filho, e aí não voltei ao trabalho lá. E comecei a fazer jantares em casas particulares. Então eu fiquei 2 anos e meio em Blumenau só fazendo jantares particulares. Ali fui conhecido, tal.
Aí o moinho do Valo estava para ser aberto. Você vai esperar que o moinho vai abrir, você vai trabalhar lá. Eu não esperei, eu fui para a praia. Todo ano eu ia trabalhar em Balneário Camboriú. Na época não deu certo com os primeiros profissionais que eles pegaram. E o pessoal daqui dizia, vai buscar o seu João, vai buscar... Até que O senhor é bem requisitado, né? me trouxeram para o moinho. Eu trabalhei um tempo no moinho. Jaraguá do Sul não tinha cozinha internacional. Lá tinha restaurante bem popular, que os jantares eram feitos à base de empadões, marreco e carne de panela. E abriram um restaurante lá e me levaram para lá. Eu fui bem feliz lá. Levei a cozinha internacional para lá e tal, onde fiquei um bom tempo. Só vamos situar o telespectador, e fiquei curioso na sua descrição aí dessas suas andanças, né? Não tão distante de uma cidade para outra, o senhor ficou por aqui mesmo, na região. Mas que idade o senhor tinha ali nos anos 70, quando veio para cá e foi para o Camboriú? 20 anos. Era um moço, assim, começando. 20 hoje eu estou com 68. Tá jovem, né? Então eu fazia esse triângulo, Balneário Camboriú, Jaraguá e Blumenau. Depois eu em 81, final de 81, eu vendi o que eu tinha lá em Jaraguá do Sul, acabei me separando da esposa lá, não deu mais certo. E eu disse, eu vou para o Blumenau, eu vou trabalhar de empregado. Vou ter que reaprender, me reciclar, porque alguma coisa não está dando certo. Aí comecei a trabalhar e 9 meses depois comprei um restaurante, fiquei lá 7 anos, o restaurante O Barracão, que era muito conhecido em Blumenau. Na época, desculpa a falsa modéstia, mas era um dos melhores restaurantes de Blumenau, competia com os grandes. E depois, mais tarde, eu acabei montando a padaria, pensando em descansar, mas me enganei. Pois é nisso que nós vamos conversar depois do intervalo. Quando eu falei que o senhor está jovem na aparência e na sua disponibilidade e disposição de trabalho, né? Porque a gente olhava lá, lá atrás com 50 anos, já está velhinho. Hoje não, com 70 anos, o senhor e tantos outros assim dessa idade estão no batente, né? Vamos fazer o intervalo, a gente volta já? Questão? João Serafim é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o João Serafim, homem que há muito tempo trabalha no ramo de restaurantes e padarias na cidade de Blumenau. Nós fechamos a primeira parte do programa, João, falando sobre o seu início em Blumenau no ramo de panificação. Foi em que ano isso? Eu tinha um restaurante e vendendo o restaurante, eu tinha montado uma padaria em Joinville, junto com um irmão e um sobrinho meu. Aí não deram certo lá e tal. Eu disse, olha, eu vou vender o restaurante e vou montar a padaria. E eu morava na Vila Nova, passando, vi um prédiozinho em construção, conversei lá. Aí, meu que bom, tá faltando mesmo uma boa padaria aqui nessa região. E eu abracei a padaria como o meu segmento.
E comecei, teve sucesso logo de início, fui feliz com o ponto, com os profissionais que vieram trabalhar comigo. E eu pensei assim, eu vou montar a padaria, vou deixar para a mulher tocar e vou fazer algo diferente. Eu gosto muito de fazer, não queria sair totalmente do restaurante. Queria fazer eventos, queria fazer jantares e tal. Comprei até um material para isso. Mas a padaria teve tanto sucesso que me tomou todo o tempo e acabei ficando nisso ali. E isso já está nessa vida e a padaria lá para 30 anos, né? 28, eu abri em 88. Em agosto de 88. Ali mesmo nesse lugar que está hoje, Nesse mesmo lugar. Na descida da Joinville para Almirante. Sim. Ali é Almirante. Não, ali é Joinville. Sim, É o mesmo mas negócio da frente. Sim, na saída ali. Depois foi modificando, melhorando, fazendo alguma coisa a mais. Comecei a servir sopa, servir almoço, voltei a fazer eventos, daí fui agregando coisas à padaria. Mas as coisas, como em tudo, né, mudaram. Por exemplo, não faz muito tempo que os pãezinhos eram vendidos por unidade, hoje é por quilo, por peso, né? Hoje a maioria dos produtos são vendidos a peso. Nós tínhamos uma dificuldade porque a legislação vigente dizia que o pãozinho tinha que ter 50 gramas. E às vezes o próprio padeiro lá não pesava certo, vinha a fiscalização, dava 48 gramas. Lá levávamos uma multa. E assim por diante. E tinha aqueles também que queriam mesmo manipular para pesar por menos e vender por aquele valor. Surgiu que em outras cidades, como não começou por aqui, olha, a tendência agora é o peso. Então fomos todos para peso e fizemos um acordo então com o Inmetro que o pão tem que ser um peso. Porque assim, se fosse por unidade e obedecendo o peso de 50 gramas, não era pesado por unidade lá na hora de colocar no forno, né? Eu acho que, como é que faz? O padeiro fazia no olho, mais ou menos? Tinha um... Não, existe o seguinte, ó, o pão ele é feito em blocos. Então, um bloco tinha que pesar 2 quilos. Aquele bloco, ele era cortado, existe ainda hoje, né? É uma divisora que corta em 30 pães. Então, ele, in natura, ele pesa 60 gramas cada um, né? Depois de assado, ele fica com 50. Pesando 2 quilos. Hoje ele pode pesar com 1,7 kg, com 1,8 kg, não tem problema, porque nós estamos vendendo no peso. E não influenciava no peso se tinha fermento de mais, de menos, se não crescia o suficiente? Não, o pão é o seguinte, ó, quanto mais ele cresce, menos peso ele dá. Por quê? Ele perde água. 60% do pãozinho é água. Então você tem que fazer ele e assar no ponto certo para ele permanecer com aquele peso. Quando ele cresce muito, que fica parece uma palha, que você pega o pão, pode furar ele, vai comer, ele não tem nada. Ele vai pesar menos. Interessante. E dava problema também na hora dessa pesagem pelo Inmetro, porque às vezes o fiscal chegava lá e tinha um pão muito crescido e ele perdeu muita água. Na verdade, o lucro do padeiro é água, né? Interessante, né? Isso ali. Mas já que estamos falando em receita e a forma de se fazer os pãezinhos, eu fiquei curioso, eu acho que quem está em casa nos assistindo também, sobre os outros pães, né? O chamado pão integral, por exemplo. Que é a casca do trigo, é o farelo do trigo? É a casca do trigo, é o farelo do trigo. Né? Porque o que acontece? O trigo, ele é tirado lá fazer o trigo, ele é tirado por dentro e a casca vai ficando. Vai sair primeiro o miolo. É interessante ver esse processo lá no moinho. Tá, depois vai ficando. Então tem aquela casca que antes era só servido para ração, hoje é para ração humana também. Por quê? Nós temos carências de fibras. E ali é que está a fibra. Na casca da semente do trigo. Na casca do trigo.
Tá? Então, o trigo mais branquinho, ele é para uma finalidade. O trigo inteiro, mesmo tirando a casca, mas tem o trigo inteiro, que ele tem outra finalidade, que é para pão comum e tal. Então, para pastel já é um trigo mais especial, para massa doce. Então tem uma certa série de variedade nesse trigo. E o integral, na Alemanha, por exemplo, eles usam 20% de farinha branca e 80% de integral. Aqui no Brasil, a nossa receita é 50-50. Meio bem. Nosso pão integral. Tá? Então às vezes a pessoa pensa, mas pão integral não vai trigo. Não vai trigo. Mas não é integral, mas o integral o que é? É um trigo. Né? E tem que ter a liga. Então você faz meio a meio que ele fica numa quantidade boa. E aí vai o trigo também quando vocês fabricam, produzem, o chamado pão de aipim, pão de batata, cenoura, o que mais vocês fazem aí? Nós temos de beterraba, de espinafre, de cenoura, de abóbora, de diversos tipos. Tudo dá para fazer de pão. Mas só é uma pequena quantidade para dizer que é tipo pão de... Porque senão ele fica muito pesado, ele tem que ter uma dosagem certa. Ô João, e essa história do pão caseiro? É feito na padaria e a gente diz que é pão caseiro? Nós temos o pão caseiro, o pão colonial, que chama, né? Tem diversos tipos. É o pão que era feito antigamente lá na casa. Tá? O que é aquele pão? O pão caseiro ele pode ter aipim, pode ter todas essas misturas que quiser, ou pode simplesmente ser um trigo escaldado, que é o que mais se vende, é o pão com escaldado. Tá? Que é aquele pão colonial que se fazia lá. Pode se enriquecer com batata doce, com cará, né? Com aipim, com o que quiser. Mas ele é bem diferente daquele pão, por exemplo, que a sua mãe ou a minha nona fazia lá no forno, ali no fundo de quintal. Não é diferente. É só a aparência que muda? Porque é o seguinte, aquele tempo era mais grotesco, era só batido à mão, né? Como tem ainda hoje, empresas que só fazem batido à mão. Mas ele não pode ser batido numa batedeira rápida, tem que ser na lenta, que ele só tem que ser misturado. Tá? Mas os ingredientes, o modo de fazer, praticamente o final é o mesmo. E leva muito tempo para essa massa descansar até ir para o forno? O pãozinho ele leva para ficar pronto, do fazer até ficar pronto em média 4 horas. O massa doce às vezes até mais, porque o açúcar amarra muito o crescimento. Aí pode levar até mais tempo. Esse outro pão não, esse é rápido. Você pode fazer e deixar descansar um pouquinho e já tocar no forno. Já que estão falando tanto de receita, e eu imagino que despertamos a curiosidade de muita gente falando disso, e até apetite. A questão por exemplo, uma coisa comum aqui na nossa região, as famosas cucas. Sim. É difícil entrar numa padaria e não ter cuca, né? A cuca hoje, ela está imitando a pizza, né? Porque a pizza natural era aquela só de mussarela e um oréganozinho, coisa, de tomate. Hoje faz pizza do que quiser, né? E a cuca também entrou nessa. Eu, ano passado, no festival de cuca, eu lancei a cuca de linguiça, aqui para Blumenau, que já tinha sido feita em Pomerode, não foi novidade minha, mas já eu fiz aqui. Cuca hoje se faz de todo tipo. Mas a cuca era aquela coisa que a gente ajudava a mãe no sábado, principalmente, fazia o que ela quisesse para ela fazer a cuca. Né? E a cuca ela é feita com a mesmos ingredientes que é do pão, a mesma massa, o mesmo fermento, tudo, com uma farofa com uma coisinha em cima. Então quando tem amora, nós botava amora, quando tinha banana, botava banana, e assim continua. Evoluiu bastante, agora eu vou sair também com mais 2 receitas, provavelmente aí no Festival de Cuca, com 2 receitas novas, para se falar nisso, né? Na verdade. Mas cuca continua sendo a cuca, e a nossa cuca aqui é a cuca de forma grande, ela baixa, lá no Rio Grande do Sul, lá para o oeste, já é aquele nosso pão de leite com farofa em cima. Então. Com aquela semente de funcho, coisa, para um sabor diferente. Quem quiser colocar, vai. João, o senhor há muito tempo e já tem se consolidado nessa atividade de participar de eventos, né? Eventos com
pão, vinho, queijo, né? Eu sempre gostei de eventos, fazer inaugurações de bancos, de lojas, de tal, de festas, enfim. E houve uma época aqui em Blumenau que a gente começou com esse segmento queijos e vinhos. Às vezes fala assim, queijos e vinhos, sim, mas você tem vinho? Não, pode ser cerveja, mas é o nome do segmento. Por quê? É muitos queijos variados, salames, né? As pastas, aonde denomina-se queijos e vinho por causa do segmento ali que é nesse sentido. Mas esse tipo de alimento, para o bom degustador, vai bem o vinho, né? Quem conhece, ele prefere o vinho. Para acompanhar um bom queijo, um bom salame é o vinho. Mas a gente não, eu participava, por exemplo, da Festa Itália durante muitos anos, fazia da Oktoberfest. E aí nós vamos agregando produtos da região. Como aqui o Hagapet é muito difundido, todo mundo gosta, todas essas festas têm Hagapet. Mas o que tem a ver o Hagapet com queijo e vinho? Faz parte de um cardápio único, é nosso. Né? Aí nós temos também as iguarias aqui, como a morcilha, o torresmo, o zilze, né, aquela geleia, porco. Então, tudo isso faz parte de uma grande mesa. E o nome continuou, queijos e vinhos. Mas se não tiver determinados produtos, parece que está faltando algo. Como é que surgiu, falando nisso, essa ideia de nominar a padaria com o nome de pão e vinho? Bom, eu sou do tempo que a gente frequentava as doutrinas nos colégios, no Colégio Dom Bosco, lá em Sul, e a gente gostava muito do cinema, do filme, né? Marcelino Pão e Vinho, aquele negócio, pão e vinho. E o pão e vinho ficou gravado pra gente como uma coisa bacana, que é o alimento, né? O alimento sagrado, como se diz, né? Então, quando eu tinha restaurante, eu vendia muito vinho. Eu dava ênfase ao vinho, tinha que ter bons vinhos. E a maneira de servir também. Quando eu pensei em botar padaria, eu disse, eu vou colocar pão e vinho. E continuou. Então, pão e vinho, hoje tem no Brasil inteiro, tem pão e vinho. João, quero te agradecer. Muito obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha tirado algumas dúvidas. E se não tirar as dúvidas, só ir na pão e vinho, tá? Com certeza. João Serafim, ele é comerciante do ramo da indústria da panificação aqui na cidade de Blumenau, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te faço o convite para que você continue aqui na TVL acompanhando a nossa programação. A todos um grande abraço e até a próxima.